Canal Elogia Variedades de Tudo um Pouco. Eu vou falar aqui a respeito de advogados. Nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos, Advogado dos advogados, Rei da vida eterna, Senhor dos exércitos, né? E tem vez que, por causa disso, algumas pessoas cobram da gente que a gente faça papel de advogado. Tem vez que as pessoas querem que a gente interceda por elas, igual um advogado que defenda elas, mesmo quando elas estão erradas na lei de Deus e dos homens na terra. Ainda querem ser defendidas, quando estão erradas nas leis de Deus e dos homens na terra. Elas amam o amor de Cristo, mas não conseguem entender muito bem as leis de Jesus Cristo. E por não entenderem muito bem as leis de Deus e dos homens na terra, espera de nós fiéis fazermos o papel de advogados, de se compadecer, de atendê-las nos momentos de aflitude, de interceder por elas, até quando elas estão erradas nas leis de Deus e dos homens na terra. Espera de nós fazer o papel de santo protetor, de advogado das causas impossíveis, quando estão erradas nas leis de Deus e dos homens na terra. E isso não é possível, porque Jesus Cristo ama os pecadores, mas abomina os pecados, as pecaraiadas dos pecadores. É por isso que Jesus Cristo não defende os nossos pecados. Ele valoriza as nossas virtudes, as nossas qualidades, e nos deixa ensinamentos para vivermos em condicional, nas condições de Jesus Cristo na terra, para não passarmos não passarmos mal e não fazermos mal. Para a gente viver com cautela mesmo, pisando em ovos, com sabedoria, e evitar contenda todo dia. Então, Jesus Cristo ele não faz o advogado da pecaraiada, o defensor da pecaraiada, o advogado do diabo. Ele ama os pecadores, mas abomina a pecaraiada, os pecados dos pecadores. Ele valoriza as nossas qualidades, não defende o que é errado. Então, nós fiéis também não podemos fazer o mesmo. É defender os erros das pessoas, defender os pecados das pessoas, defender a má índole das pessoas, defender os erros das pessoas. O que devemos fazer é orientar, para que as pessoas também possam se corrigir os erros, perceber onde errou e poder acertar, poder caminhar com mais firmeza, com os pés no chão, sem cometer erros gravíssimos, sem prejudicar a si mesmos e o próximo. Não podemos fazer o papel de advogado das destruições que conseguem fazer consigo mesmos e com os próximos. Não podemos fazer de advogados dos erros, das pecaraiadas. Assim também Jesus Cristo nos ensina, e ele é assim com a gente também. Nos cobra de nossas doutrinas, das nossas ações, honestidade e obedecer os ensinamentos dele. E repudiar o que nos prejudica, que prejudica o próximo. Repudiar os nossos pecados, repudiar a drogaiada braba, repudiar o que nos destrói. Ele nos orienta para merecermos a salvação. Então é por isso que não podemos fazer o papel de advogados do diabo, nem tampouco de advogados das causas impossíveis, da pecaraiada, da carne, da autodestruição. Pois Deus é amor, mas é justiça também. Ele nos cobra com muita intensidade, honestidade, honra e autoridade. Então, quando as pessoas estão próximas de nós, esperando que a gente interceda por elas, se compadecendo da pecaraiada delas, e a gente não faz isso, elas ficam magoadas. E não podemos fazer isso. Não podemos defender as nossas falhas, muito menos as falhas delas. O que podemos é orientar uns aos outros para superarmos as dificuldades e evitar menos calamidades, menos desgraça na terra. Então, não adianta cobrar de nós se compadecer e defender o indefensável, aceitar o inaceitável. Isso não é possível e não podemos ser advogado de causas impossíveis, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também não é advogado de causas impossíveis. Ele é advogado da coisa certa, da coisa correta. De maneira que ele analisa as nossas vidas é com uma balança semelhante a essa que você vê nessa fotografia. Uma balança que pesa os nossos erros e os nossos acertos, os nossos defeitos e as nossas qualidades. Quando as nossas qualidades sobem na balança para cima, mostrando que tem muito mais qualidades do que defeito, porque ao contrário do que vocês pensam a respeito de colocar coisa material pesada na balança, que pesa mais do que outra coisa, como se a outra coisa não tivesse muito valor, é diferente. Na balança do Rei Celestial, quando os seus valores sobem a balança para cima e os seus defeitos descem a balança para baixo, mostrando que o valor que foi para o reino do céu foram melhores do que os seus defeitos que ficou aqui na terra, aí ele te dá uma segunda chance. Vá e veja o que você fez. Porque quando você se vê perdoado por ele, você fica tão encantado, tão incrédulo de ter sido perdoado por ele, porque ele é o mais sistemático dos juízes, o mais severo dos juízes, o mais sistemático dos advogados. Então, naquele momento de incredulidade, eu perguntei para ele, por quê? Por que eu não acredito? Por que eu mereci esse perdão? Por quê? Porque eu não conformo, não acredito. Porque eu me sentia culpado demais para acreditar no tal perdão, naquele perdão de Jesus Cristo. Eu me sentia culpado demais pelo erro do passado, pela briga que tive com meu irmão. Então, Jesus Cristo me deu uma segunda chance de vir por conta própria o que eu fiz de bom. Mas isso é para vocês saberem. Jesus Cristo não é advogado de defender os nossos pecados. É advogado de reconhecer as nossas qualidades e defender as nossas virtudes. Ao contrário do inimigo dele, que só aponta os nossos defeitos, não reconhece as nossas qualidades, usando até de mentira para nos destruir. O inimigo de Jesus Cristo, ele mostra os nossos defeitos nos mínimos detalhes, não reconhecendo as nossas qualidades e caluniando e mentindo ainda em cima para acabar de destruir. Jesus Cristo faz o contrário dele.
reconhece mais as nossas qualidades do que as nossas falhas. Ele não faz papel de advogado dos nossos defeitos, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados de jeito nenhum. Mas ao contrário do inimigo dele, ele reconhece mais as nossas qualidades, as nossas virtudes, do que os nossos defeitos. É isso que faz ter 2 pesos e 2 medidas. Enquanto o inimigo dele joga severo contra nós aqui embaixo para nos destruir, apontando todos os nossos defeitos sem querer reconhecer as nossas qualidades, para não dar o braço a torcer, para não cair por terra, Jesus Cristo faz o contrário do inimigo dele. Reconhece as nossas qualidades e despreza os nossos defeitos. As nossas qualidades, as nossas virtudes nos salvam. Os nossos defeitos, os nossos pecados nos destroem, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui!